Fala pessoal, aqui é o Kelvin do Corte Podcasts. Se vocês têm ambição de ganhar dinheiro com criptomoedas, no primeiro link na descrição vocês irão encontrar o curso Mestres do Bitcoin do Augusto Baquias. Tá. E a minha mãe foi embora para o Japão. Então em 91, no ano de 91, eu tinha acabado de completar 15 anos, eu fui encontrar a minha mãe. E daí é onde começa uma história bem louca, assim, bem... Eu falo que dentro da prostituição, Rafinha, existem os estágios, né? Uhum. Como das drogas. Fuma só um baseadinho. Tá. Quando você chega na metanfetamina, como eu cheguei, é o underground, assim, é o fundo do fundo do fundo do poço. Mas o Japão, pra mim, foi... Eu vivi experiências lá, eu amo o Japão, tá? Mas eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Eu vivi coisas no Japão com 16 anos de idade que eu não desejo pra ninguém. E hoje, sendo mãe de uma menina, então eu sinto na pele e falo, nenhuma criança, nenhuma adolescente, pré-adolescente poderia passar pelas coisas que eu passei. E eu aproveito, né, toda a audiência que você tem para deixar um recado, né, para as mães que estão assistindo o seu programa, o podcast, porque tem muitas mães... E eu não tô aqui para transferir culpa para minha mãe, porque eu já era grandinha, né, 16 anos, apesar de ser menor de idade. Mas tem muitas mães que falam assim, eu não criei filha para ser prostituta. Uhum. Só que elas usufruem daquilo que vem da prostituição. Mas você já teve experiências com a prostituição, aos 16 anos. Lá no Japão, lá no Japão, 16 aos anos? 16, Rafinha. E por quê? Eu cheguei, eu fiz 15... Um ano eu fiquei normal, numa escola, Tio-Gaku, né, que fala que é o ensino fundamental 2, uma bênção, inclusive tem bastante fotos assim no YouTube, eu de Seiráfico, que é o uniforme, tudo certinho. Daí já ganhei patrocínio da Billabong, continuei competindo, me destacando dentro do cenário do surf. Eu era a única gaijin que participava do campeonato japonês da liga, né? Então foi uma bênção. Mas aos 16... eu descobri que a minha mãe tinha uma dívida, inclusive com um primo meu, que eu amo muito, aqui de Sorocaba, e minha mãe tinha uma dívida com ele, financeira. E a minha mãe não tinha como pagar aquela dívida. Então, eu recebi uma proposta de uma colega da minha mãe. A minha mãe trabalhava na noite com a irmã dela, que é a minha tia. Boate também, assim? Karaokê, né? Karaokê. Uma prostituição camuflada, vamos dizer assim, no Japão, né? Você não se prostitui dentro da casa, mas você acaba... se conectando com clientes que você, né, se envolve com eles. Sua mãe se prostituía? Minha mãe se prostituiu no Japão. Foi stripper, né, no Japão. Só que isso eu só vim saber lá no Japão. Tá. Então, quando a minha mãe foi embora, eu tinha 10 anos de idade. Até os 15 eu via, minha mãe dizia que ela trabalhava em uma fábrica de kimono. E eu acreditava. E quando eu cheguei no Japão, foi desesperador, porque minha mãe não queria que eu fosse. E quando eu chego no Japão, em Nagoya, minha mãe tentou ainda, por um tempo, esconder. Entendi. Essa história que ela te contava, você morando aqui antes de você ir pra lá. Eu nunca tinha ido. Eu trabalho com kimono e, na verdade, já trabalhava na noite. Na noite, né? Que é bem comum. Muitas brasileiras vão e trabalham como hostess. Hostess seria uma garçonete de luxo, né? Então, elas ganham realmente para limpar a mesa, para conversar com o cliente. Então, que fique bem claro, uma vez eu recebi uma crítica, você está falando que toda hostess se prostitui. Eu não conheci nenhuma que não tenha se prostituído, nenhuma. Agora, se existe, ok. Então, você vai para o Japão aos 15 anos de idade, aos 16 anos você descobre essa dívida... De $10 mil. De $10 mil, tanto dinheiro assim. Mas que, para quem trabalha de dia numa fábrica, o salário na média... Assim, o salário médio na época era de $2.500. Mas quando você vai pra noite, você ganha isso em 10 dias. Você consegue tirar $10 mil no mês na prostituição. Se envolvendo com clientes, né? Então você trabalha nessas casas clube, que eles falam de karaokê, e você acaba conhecendo algum cliente que você vai se relacionar sexualmente e ele vai te dar aquilo que você pedir. O teu movimento para entrar na prostituição foi a dívida, é isso? Foi a dívida. E como foi a tua decidir entrar nisso? Foi assim, a minha tia tinha um clube e ela não deixava eu trabalhar lá, que fique bem claro isso. E a minha mãe muito menos. Minha mãe não queria me ver na noite, até porque eu era menor de idade, elas não queriam. Daí uma colega da minha mãe falou, Vivi, eu trabalho em um clube que eles pagam $17.150 das 8 à meia-noite só pra você ficar ali sentadinha.
Daí eu falei, a minha mãe não vai deixar eu ir. Ela falou, não, mas vamos, eu converso com essa tia, que elas eram bem amigas, e eu fui. Eu já tinha completado 16 anos, inclusive eu tenho até uma foto, depois eu te mando do meu primeiro dia nesse clube. Eu mentia que tinha 19 e fui trabalhar nesse clube. Então, das 8 à meia-noite eu ficava ali. Menos de 2 semanas, calculo assim, 10 dias, eu conheci um cliente, né, que frequentava esse clube, e daí ele gostou de mim. E eu falei pra ele. Ele falou, por que você é tão nova trabalhando no clube? Porque lá, bebida alcoólica é permitida a partir dos 21. Mas você pode trabalhar a partir dos 18 na noite. Então, eu não podia beber. E daí eles perguntavam por quê? Eu falei, porque eu só tenho 19. Na verdade, eu tinha 16. Olha que loucura. E daí ele falou, eu lembro o nome, a Sami Saia. Ele falou, eu gostei de você. Vamos sair pra jantar? Qualquer dia vamos. E daí, eu sou chorona, viu? Não parece? Fica tranquila. E daí eu chorei pra esse... Eu fui jantar e eu comecei a chorar. Ele, por que você tá na noite? Você é uma moça bonita, tá? Eu falei, porque eu vim pro Japão e minha mãe tem uma dívida e eu queria acertar. Ele falou, quanto que é essa dívida? Eu falei, Hyakuman, né? É 1 milhão de ienes, que $10 mil em média. E daí ele falou, sai comigo, fica comigo. Daí eu nunca tinha me relacionado assim sexualmente. Eu já tinha tido um namoradinho no Brasil, mas sabe... Você nunca tinha tido relação sexual? Não era virgem, mas eu nunca tinha me relacionado com alguém por interesse. Tinha sido meu primeiro namoradinho, que eu namorei dos 12 até ir pro Japão. E daí eu falei, gente, como é que vai ser, né? Então ali eu me relacionei com ele, foi horrível. Mas ele, antes de ter relação com ele já deu o bolinho assim de $10 mil pra mim. E esse dinheiro, eu até falei numa entrevista no SBT, que esse dinheiro eu coloquei, sabe essas latas de bolacha? Eu coloquei dentro da lata de bolacha, debaixo da pia da casa da minha mãe, né? Onde eu estava morando, apartamento, que nem embaixo. E quando ela chegou, eu falei, mãe, vai ali, abre ali. E ela pegou a lata, o que é isso? Eu falei, a dívida. Quanto era, né? $10 mil. E daí ela pagou. Meu primo, inclusive, vai estar assistindo. Quando você fala que foi horrível... Você lembra do... Lembro. Eu lembro e hoje eu consigo falar. Mas assim, eu lembro do cheiro dele. Agora, eu vou te falar uma coisa. Se em algum momento a gente estiver conversando aqui, alguma coisa te incomodar, você falar, não quero falar disso, a gente não fala. Tudo bem. Tá? Não tem problema. Não, mas eu lembro assim, eu lembro do cheiro, eu lembro sabe, detalhes assim. E que ele mesmo percebeu, né? Porque eu chorava. Depois que a gente teve relação, eu comecei a chorar, né? E ele falou pra mim, né? Ele falou, sai dessa vida. Ele falou, eu tenho 2 filhas, ele falou. E eu não gostaria que as minhas filhas vivessem o que você tá começando a viver. Mas depois, Rafinha, é o que eu falo, né? E que fique bem claro, assim, minha mãe não me pediu nada. Sim. E ele não sabia que eu era menor de idade, né? Não sabia. Não sabia. Verdade. Eu me apresentava como Jill Kyusai, que são 19 anos. Então, assim... Durante a relação, ele não desconfiou que você estivesse desconfortável? Sim. O tempo todo. O tempo todo, inclusive. E você também, você se sentiu... Sim, eu chorei. Durante a relação, eu chorei. Né? Mas assim, eu falo que hoje, Rafinha, graças a Deus, eu consigo falar sobre isso. E tem um versículo da Bíblia, que o apóstolo Paulo, né? Que era um cara bem louco, assim, que eu tenho ele como uma referência, né? Porque antes ele era um assassino, um cara muito louco, Saulo. E de repente ele se converte. E ele começa a resgatar muitas vidas. E ele mesmo escreve para os Romanos, capítulo 8, 28, que todas as coisas... Ele não fala algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, não é que eu precisava ter vivido isso para que hoje eu pudesse ministrar na vida de prostitutas, não. Mas já que eu vivi, já que eu fui exposta a uma situação, e eu vivi, e deixando bem claro aqui, para que não venham... né, falar, mãe... Não, as mães realmente têm que cuidar bem das suas filhas, dos seus filhos, tem que cuidar, tem que estar em cima, entendeu? Mas eu conheço pais que são referência, que são bem se os filhos foram pro tráfico. Não, entendeu? Vai, enquanto for menor de idade, você tem autoridade sobre os teus filhos. Então, porém, deixando bem claro, depois que eu paguei essa dívida da minha mãe, eu achei assim... Meu Deus, como é que eu vou trabalhar em um McDonald's, em um restaurante? Eu já até poderia, pela minha idade, trabalhar no Mac para ganhar $1.500, $2 mil, sendo menor de idade, no máximo $2 mil por mês. Se eu posso tirar isso, me prostituindo. Então você começa... Muito mais rápido, é muito difícil, né? você querer voltar. Por isso que é importante começar certo. Por isso que é importante, né?